Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos seguir para a finalização do nosso conteúdo da nossa matéria desse semestre. Na aula passada a gente foi até o artigo 25, que tratava da legítima defesa. Nós vamos adentrar hoje tratando do título 3 da imputabilidade penal, que inicia a sua abordagem no Código Penal no artigo 26. Tá? Nós vamos terminar hoje o nosso conteúdo da ementa dessa disciplina, que vai até especificamente o artigo 31, tá? Que já vai transcorrer sobre o concurso de pessoas, ok? Bueno, vamos então tratar do artigo da imputabilidade penal do artigo 26, que faz a primeira abordagem. Tá? O que diz o artigo do 26? Da imputabilidade penal, os inimputáveis, artigo 26, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá, pessoal? Então nós estamos abordando uma situação que envolve as pessoas que são caracterizadas como inimputáveis, ou seja, pessoas que não podem ser imputadas por crime algum. Tá? E especificamente no caput, no artigo 26, falando das pessoas que não têm a capacidade de entendimento claro e desenvolvimento pleno mental, por exemplo, de entender da importância ou da gravidade de uma referida ação que ela venha a desenvolver, de um referido crime que ela venha a cometer. Mas vamos analisar o contexto do artigo 26, posteriormente, depois, o seu complemento. Tá? Então, quando a gente fala da imputabilidade penal, diga-se os inimputáveis, conforme nos rege o artigo 26 do Código Penal, nós estamos fazendo referência a uma pessoa que será isenta de pena em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Vejam que nós estamos falando aparentemente da mesma coisa, mas existe uma subdivisão velada aí. Qual é o tipo de subdivisão? Pessoa que é isenta de pena por ter doença mental ou desenvolvimento mental completa ou incompleta. Tá? Então, se nós estivermos falando, só para pegar o gancho, de uma pessoa com desenvolvimento mental incompleto, é sinal que ela tem um pouco de desenvolvimento mental, é sinal que ela não é, num todo, mentalmente incapaz. Então, essa análise nós vamos fazer na frente, porque essa é uma questão que geralmente deixa as pessoas com dúvida. Tá? E na frente nós vamos, na sequência, analisar esse cenário. Então, o que nos interessa saber sobre o artigo 26, além da questão que eu já falei do ser inimputável, tá? É que o que vai se analisar efetivamente é se no tempo da ação ou omissão, lembrem, ação, tá? Quando o cometimento do crime é qualquer ação que venha gerar o crime, omissão é quando o crime, por exemplo, da omissão de socorro. Então, ação, no momento da ação ou omissão, se o cidadão efetivamente era capaz, totalmente incapaz, quer dizer, ou ele era parcialmente incapaz de ter o entendimento do que ele efetivamente estava causando, do mal que ele vinha a estar gerando. Esse é o ponto de corte, esse é o ponto a ser observado na questão dos inimputáveis do artigo 26. Tá? E dentro dessa questão da inimputabilidade, existem causas que fazem com que ela venha a se configurar. Vou citar algumas aqui. A doença mental, que eu falei antes, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, a menoridade. Tá? Lembrando que a questão do menor, o menor, ele é inimputável na questão da legislação penal. Mas não esqueçam que o menor, sim, é passivo de punição, mas a regra que se estipula ao menor é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Nós estamos falando da questão penal. Então, a menoridade se configura no caso de inimputáveis. Configura um inimputável. A outra opção é embriaguez completa, decorrer de fato caso fortuito ou força maior, que eu vou falar depois. Lembrando que a embriaguez completa, quando o cidadão está totalmente sem consciência alguma. E em caso de força maior, é quando, por exemplo, alguém é obrigado a ingerir. Algumas pessoas pegam e fazem, obrigam a pessoa a ingerir uma quantidade muito grande de álcool, com que ela fique completamente fora da sua consciência e fazem ou estimulam que ela cometa um crime, porque ela não tem mais aquela consciência efetiva configurada. Né? Então esse é um exemplo, dentre outros. Tá? E a outra opção também é a dependência do substância entorpecente, a pessoa que está acometida do uso de drogas, que está com a situação psíquica abalada, distorcida em função daquela dependência química ou daquele produto químico que veio a causar uma dependência no momento ou até
mais que instantânea do cidadão em questão. Tá? Bom, essas são as opções das causas que configuram a possibilidade do cidadão ou da cidadã ser inimputável. Tá? Bom, mas dentro do mesmo artigo 26, nós temos uma parte que fala da redução da pena. Lembra que eu falei antes da questão do cidadão ser, do camarada, ou da cidadã ser totalmente incapaz mentalmente ou parcialmente incapaz. Vamos entrar agora numa análise sobre isso. O que diz na segunda parte do artigo 26 do Código Penal? Parágrafo único, ou seja, no parágrafo único do artigo 26. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 seu agente em virtude de perturbação ou saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz, ou seja, ele era capaz, mas não totalmente capaz. Não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, a pena pode ser reduzida? Pode, se efetivamente o cidadão, porque se ele for completamente incapaz mentalmente, ele é inimputável, ele não pode ser punido como criminoso. Tá? Vai responder também, talvez, quem seja responsável por esse cidadão. Agora, se ele for parcialmente incapaz, conforme parágrafo único do artigo 26, ele pode ter a sua pena reduzida em função de ele não ter a amplitude completa da sua consciência mental, ou seu retardo mental fazer com que ele não tenha um entendimento pleno. Tá? Então, é nesse sentido, nessa seara, que pode surgir a redução de pena. Tá bom? Bueno, isso foi o artigo 26. O artigo 27 traz a questão, dentro dos inimputáveis, dos menores. Eu dei uma pincelada antes da menoridade. O artigo 27 trata exclusivamente sobre isso. A chamada do artigo diz o seguinte: menores de 18 anos, ou seja, menores legalmente constituídos com impossibilidade de tipificação penal, tá? Dentro da questão das normas do Código Penal. O que diz o artigo 27 que a gente tem que fazer análise? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, o que a gente já falou, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. O que o artigo está nos remetendo a entender? Que os menores de 18 anos são inimputáveis. Perfeito, a gente já sabia. E as suas ações ficam sujeitas à legislação especial. Qual é a legislação especial que o Código Penal está nos remetendo? Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. É a essa legislação especial que possíveis delitos cometidos por menores de 18 anos vão ser configurados, interpretados e aplicados. Então, é em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente que o menor de 18 anos vai responder pela sua conduta em efetivado, tá? Conduta ilegal, por óbvio. Tá? Então, é nesse contexto que o artigo 27 vem nos trazer um complemento da questão dos menores, de menor de idade. Tá? Então, o artigo 26 traz a referência, o artigo 27 nos fala especificamente da questão dos menores de 18 anos, a situação é assim. Tá bom? Bueno, seguindo ele nessa linha, nós temos o último artigo que trata da imputabilidade penal, que é o artigo 28, que trata da questão da emoção e a questão da paixão. Tá? O que nos diz o artigo 28? Não exclui a imputabilidade penal, ou seja, ele está dizendo que não exclui a imputabilidade, não tornam imputável, tá? A emoção ou a paixão dentro do artigo da configuração. Agora, pessoal, eu me lembrei de uma coisa no meio da fala aqui que a gente tem que ter, quase que eu esqueço. Esse é um tema que aparentemente é muito banal, emoção e paixão, mas muitas vezes ele gera juridicamente e penalmente um debate muito acirrado, porque se nós formos analisar, quando nós trazemos a configuração do artigo 28 que diz não exclui a imputabilidade penal, ou seja, não deixam não impedem a possibilidade de punição pelos crimes cometidos com emoção e paixão, tá? Mas ao mesmo tempo essa situação permite que haja uma interpretação ampla e é detalhada no caso específico. Por quê? Tá? Porque quando a gente analisa a questão dos inimputáveis, como eu disse antes, são os que não virão a ser punidos. E os imputáveis são os que vão ser punidos porque estão dentro da capacidade plena do seu entendimento do que estão fazendo ou não. Tá? Então, quando o artigo traz para nós nos remete à seguinte afirmação: não excluem, não tiram, não descartam
a imputabilidade penal as ações por emoção ou paixão. Tá? Mas nós temos que lembrar, dentro do contexto jurídico, o que se configura emoção e paixão na questão jurídica. Ah, emoção é amor, paixão, tudo bem, mas nós temos que analisar no contexto penal o que a regra, o que a doutrina penal nos apresenta como emoção e paixão. Tá? O que a emoção traz na doutrina penal? É o estado afetivo, que a gente já tinha lógico, que acarreta a perturbação transitória do equilíbrio psíquico. Então a emoção é aquele negócio, o cara está emocionalmente abalado, ele vai lá e comete um ato impensado, eu agi de cabeça quente. Vocês já ouviram isso, né? Agir por emoção. Tá? Então, é como aquele momento de raiva, de ira, de ansiedade, tá? Vergonha, faz com que ele possa vir a cometer um ato que vai ser motivado, configurado como agir por emoção. E a paixão, num contraponto singelo, é quando é uma emoção mais intensa, tá? Perturbação duradoura, um equilíbrio psíquico fica abalado de maneira configurada mais longínquamente. Tá? Um exemplo, o amor, inveja, o ódio, a ambição. Quantas vezes nós nos deparamos com notícias de crimes cometidos por ódio, por amor, por inveja, ambição? Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com crimes cometidos por essa questão? Tá? Então, qual é a diferença principal que nós temos que nos remeter no entendimento quando a gente fala de emoção e paixão? Quando nós nos remetemos na conduta, da conduta do entendimento penal da emoção, é aquela emoção transitória, que é aquele momento eufórico de raiva ou de alegria eufórica que faz com que eu possa cometer uma bobagem. E no contraponto à paixão é um sentimento duradouro, é aquela perturbação que se arrasta, aquela questão da traição que fica trabalhando no íntimo da situação até que o cara faça uma bobagem. Essa é a diferença, a grosso termo, juridicamente falando, penalmente falando, da emoção e da paixão. Uma é transitória, outra tem um caráter mais duradouro. Pessoal, nós vamos continuar no próximo bloco tratando do artigo 28.